E sempre aqui com a gente, a nossa amigona Mônica Roque, que é empresária. E continuamos com um tema muito interessante que começamos a semana passada, que deixou a gente um pouco engasgado também, bastante, né? Falando sobre as mulheres, né, que se destacam no trabalho. E a gente fala muito, né, Mônica, que isso é uma coisa nova, a mulher no mercado do trabalho, dividindo com o marido, contribuindo no orçamento, mas a mulher sempre teve, no mínimo, jornada dupla, né? Quanto mais a tripla de hoje, né? Em casa, com os filhos, ajudando o marido, mesmo quando na roça, na lavoura e nas cidades hoje no trabalho, disputando as vagas. Mulher sempre teve muito atuante. Sempre, é só pensar assim, onde que estava a economia, né? Uma economia tem um mercado. Então, enquanto você tinha a economia do campo, agrícola, sempre existiu papéis femininos nessa economia. É por isso que na Bíblia muitas vezes as mulheres iam colher, elas catavam as espigas, não é? Por quê? Porque o lugar, as vagas de trabalho eram vagas no campo. No campo. Assim como a masculina também tinha um comércio e tudo. Então, a mulher, ela sempre trabalhou. Então, o ponto principal só que existia um tempo, principalmente há uns 60 anos atrás, 40 anos, que a humanidade criou um modo de vida em alguns países onde a mulher pôde ficar somente em casa. Era uma situação E a partir daí criou-se um imaginário que o lugar da mulher era só em casa. só em casa. Não que seja errado, não é errado, pelo contrário, é uma oportunidade. Se tivesse essa oportunidade todas, e se elas quisessem essa Exatamente. Errado é quando a gente começa a transformar essa realidade que é histórica e que é um tempo histórico muito curto, como se isso fosse uma verdade universal. Exatamente. E você falou uma coisa na semana passada que me impactou bastante, que eu acho que é uma grande sacada se a pessoa começar a pensar da forma diferente. Não pode trazer culpa, né, Mônica? Porque por causa desse histórico anterior, a mulher hoje que tem a casa para cuidar, tem o marido, tem os filhos, ainda trabalha fora, se sente muitas vezes culpada por estar tirando esse tempo da casa do marido, dos filhos para o trabalho, por causa desse padrão anterior, né? E a questão será que está tirando mesmo? Porque será que é saudável para um filho ter uma mãe ali 24 horas? Será que não faz parte... E às vezes infeliz, né? Será que não faz parte do desenvolvimento dessa criança a ausência materna? Porque a nossa personalidade, ela é formada em cima de presenças e de ausências. Claro, a gente aprende com tudo. Né? Exatamente, tem aquele momento que a criança tem que dar os primeiros passos, né? Muito interessante, assim, nós vamos hoje ver os 2 últimos vídeos de uma série que a Suzy fez sobre os 4, né? E na época que a gente estava conversando sobre isso, fazendo os vídeos, ela me mostrou uma coisa, a gente estava conversando e ela fez um gesto que eu acho muito legal, que é a criação, os filhos, a relação entre os filhos e o tempo dedicado a eles. Então, quando eles são pequenininhos, os filhos ficam aqui, ó, juntinho, né? A relação entre proximidade. Aí eles vão crescendo, aí vão ficando aqui. Na perna já. Aí eles crescem mais um pouquinho e crescem mais um pouquinho. À medida que essa distância aqui vai acontecendo, vai criando um espaço de tempo. Porque o filho agora, ele está aqui depois de uma certa idade, ele tem que estudar, ele tem que fazer suas conexões sociais, não é verdade? Então, existe o momento de realmente você ficar ali 100%, né? Que é quando você tem um bebezinho. Totalmente dependente. Existe um momento. O que cada mulher faz com esse tempo, a gente também não pode criar um padrão do que é certo e que é errado em termos de operação. Porque o tempo todo a Bíblia nos coloca o quê? O nosso coração, as nossas prioridades, não é? Então, a gente tem que começar a vigiar muito mais o nosso coração do que o nosso modus operandi. Exterior, né? O costume e tudo mais. Exatamente. Bacana. E foi muito especial porque, falando sobre a mulher no trabalho, nós temos aí 4 matérias, 4 VTs feitos pela nossa querida, que nós perdemos há tão pouco tempo, né? Pastora Suzy Valadão. Perdemos e ganhamos, né? Porque tivemos o privilégio de passar tantos anos com ela e ela viveu com a gente assim com tanta intensidade que deixa um legado, né? Com a família, com os amigos. E na semana passada, se você perdeu as 2 primeiras matérias que foram tão boas, que contam aí na Bíblia o posicionamento da mulher. Vamos ver a terceira? Vamos lá? Olha só. Olá! Hoje nós vamos conversar a respeito de uma vendedora de púrpura.
A história dela está registrada no livro de Atos, no capítulo 16. E aconteceu que um dia a história dessa vendedora se cruzou com a história do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa, ficai ali, e nos constrangeu a isso. Paulo havia acabado de ter aquela visão, do jovem que falava, passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele chega nessa viagem, a primeira parte da Macedônia, que é Filipos, ele procura um lugar para orar. E ele vai para a beira do rio e ele encontra mulheres. Fazendo o que ali? Com certeza estavam lavando suas roupas, com certeza estavam lavando alguma coisa. Trabalho pesado, trabalho doméstico, trabalho ligado à figura da mulher. E uma dessas mulheres, Lídia, era uma vendedora. Nós sabemos o final da história. Sabemos que Lídia foi grandemente usada por Deus. Naquela época não existia o título de pastora, missionária, evangelista, mas sabemos que Lídia se tornou uma pessoa que promoveu o evangelho e através dela, muitas pessoas entenderam a mensagem de salvação. Deus usou certas habilidades que talvez Lídia conquistou vendendo púrpura. A capacidade de falar em público, a capacidade de se expressar tão bem. Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer situação, para que o nome dele seja honrado. Lídia é um exemplo para nós. Era uma mulher que, no meio de tantas outras vendedoras, ela queria a Deus, ela servia a Deus. A Bíblia diz que ela tinha um coração que rapidamente se abriu à mensagem do evangelho que Paulo pregava, e ela constrange Paulo a ficar em sua casa. Uma mulher que trabalhava, uma vendedora, que ouviu a voz do Senhor e rapidinho ajuntou outras pessoas para ouvirem também. Quem sabe esse é o seu chamado? Onde você estiver, seja vendendo, seja comprando, seja trabalhando em qualquer departamento, Deus pode usar você ali, com graça, com alegria. A única coisa que nós vemos que é triste é quando as mulheres estão num ambiente de trabalho e começam com briga, fofoca, conversa, irritabilidade, agressividade. Aí não dá, né? Mas quando a gente consegue ter esse autocontrole que o Espírito Santo dá pra gente e coloca o nosso trabalho à disposição do Senhor, podemos ser muito usadas por Ele. Que Deus possa usar muito você, aonde você estiver. Amém, coisa boa, saudade, né? Você vê aí Lídia retratado na Bíblia como já as mulheres despontando nas vendas, já, né? Como sempre são boas vendedoras. Pois é, desde essa época nós já tínhamos ótimas vendedoras, que ótimo, que bom. Mas o legal é pensar que ela usou a sua habilidade não só para juntar, olha a proatividade, olha a capacidade de relacionar com pessoas. E isso é uma habilidade que a gente desenvolve muito trabalhando com vendas, Verdade, né? A gente não sabe até que ponto ela nasceu assim e se tornou vendedora, ou o fato de ser vendedora... Ela fez assim, né? Ela desenvolveu essa habilidade. Mas ela usou esse dom, que é essa habilidade que era usada no trabalho, para a expansão do evangelho. Bênção, Né? Se cada um de nós, nas nossas profissões, usássemos esse nosso talento, né? E a gente fica pensando, né, quando a gente fala em missões, né, a gente fala tanto da África, né, de outros países, e realmente
esses lugares precisam, mas talvez o lugar mais árido, mais seco seja o mercado de trabalho. Aí chegou o momento que eu até cheguei a me perguntar, porque eu sempre trabalhei na área financeira. Então você chega na empresa, em geral, mais cedo do que qualquer outro colega, enfia a cabeça dentro do monitor do computador e sai bem depois do horário da maioria. Já não tem mais ninguém, todo mundo já foi embora. Aí você fala assim, como é que eu posso impactar o meu próximo aqui? Né? Mas depois você via na prática, todos sabiam que eu era cristão. Por quê? Por causa do seu testemunho diário, do seu comportamento para com os outros. A oportunidade de destacar a honestidade, né? E a Lídia, na Bíblia, pelo jeito, tinha essa influência, né? Exatamente. No mercado de trabalho, semana passada a gente até falou um pouquinho, as mulheres, antigamente, elas, para conquistar espaço no mercado, se masculinizavam, né? Vamos dizer assim. E que bobagem, porque o mercado está gritando por habilidades que são inerentes das mulheres. Exatamente. Né? A questão, sabe, do afeto, sensibilidade. Né? Sensibilidade. Precisamos de um ambiente corporativo mais afetivo, mais multidisciplinar, com essas relações. E algumas lições, é claro que tem perfis, existem mulheres que são mais afetivas, outras que não são. A gente tem que descontar a individualidade, né? Homens que são extremamente afetivos. Exatamente. Mas algumas coisas, por exemplo, quantas mulheres têm vergonha de se tornarem mães, né? Dentro do mercado? Não. Com a maternidade, a gente desenvolve aflora outras sensibilidades. Não, e habilidades que impactam tão positivamente nas empresas. E sem falar que está comprovado o poder administrativo das mulheres e a facilidade de se fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a visão de mundo, ela também muda, né? As estratégias, né? A gente consegue gerenciar muito melhor o nosso tempo. Com certeza. São tantas habilidades importantes. A gente não precisa negligenciar a nossa natureza, negligenciar o nosso papel social de ser mãe, de ser mulher. Pelo contrário, o mercado está precisando exatamente desses papéis influenciando a dinâmica da economia. Existe espaço para todos. Com certeza. Antes desse VT, se você chegou agora, telespectador, a própria Mônica estava dando um exemplo que a própria Suzy, pastora Suzy, deu sobre a presença da criança. Quando o bebezinha está no colo, aí já começa a andar, já fica de mãozinha dada com a mamãe no colo, mais próximo, já vai para a escola e nessa distância tem um tempo. E a gente está recebendo aqui várias participações, mas vale a pena citar uma participação que nós tivemos aqui, da Geilma, que está lá em Munique, na Alemanha, e ela fez essa participação, essa pergunta, essa colocação. Ela coloca assim, primeiro um abraço para você, Geilma, obrigado pela sua participação, né? Do outro lado aqui, né, em outro país, mas está ligadinho, sintonizado com a gente. Ótima abordagem. Na Alemanha, os estudos revelam que a criança até 3 anos de idade não compreende o porquê da ausência da mamãe. Por isso, aqui, a licença são dos 12 aos 36 meses, Geilma de Munique. Você vê que é um outro costume, né? É um outro padrão, é uma outra consciência dessa distância e a importância da presença da mãe em determinados momentos ou não. E sabe o que é interessante a gente colocar? Existem alguns estudos que mostram a relação entre a participação da mulher no mercado, na economia e desenvolvimento social. Então, a Alemanha, olha o tempo de licença da Alemanha, está lá no topo. Dos 12 aos 36 Exatamente. Anos. E aí você consegue, na Alemanha, uma participação maior das mulheres no mercado. Verdade. Quanto menor a participação das mulheres no mercado, você tem um déficit econômico. Ou seja, a mulher... Um país que tem muitas mulheres fora do mercado, ela prejudica a economia desse país. Mas para que essa mulher entre no mercado, você precisa das condições. Então, para mim, assim, a licença de 4 meses, ela é... Assim, ela é uma violência. É verdade. Além de ser uma violência com a mulher, vou puxar a sardinha para o lado. Se você é um homem que participa, uma licença paternidade de 5 dias para a mulher que ali fez uma cesariana. Eles estavam aumentando agora, né? Tomara, já está num caminho, né? Eu não sei Porque se já imagina, foi, se você é um homem que participa ali, a mulher, cirurgia, experiência nova de um bebê, o trabalho de casa, o choro, o amamentar, você ter o marido ali por 5 dias, que nem são 5 dias úteis. Exatamente. São 5 dias corridos, né? É muito pouco. Mas eu acho que isso deve ser um clamor da sociedade. Com certeza.
Mas, obviamente, que isso não pode ser uma coisa assim, tem que aumentar e pronto. Não é assim, você tem que criar todo um rearranjo social, né? Que vai desde o horário das escolas, que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho. É uma mudança de padrão geral, Exatamente. Né? Públicas ou privadas, as escolas têm que se adequar ao horário que as mães precisam para trabalhar. Até a licença maternidade. Então, enquanto sociedade, a gente tem que evoluir em muitos pontos. Agora, mas já que já estamos no mercado e com as condições que temos, nós também podemos evoluir muitas coisas na nossa forma de pensar, na nossa forma de atuar. E não questão só das mulheres, mas os homens também. Porque esse é um rearranjo social. As mulheres não vão conseguir isso sozinhas. Não vão. Verdade. Não é? Então, ou seja, precisa do entendimento de toda a sociedade sobre essas mudanças. Verdade. Né? Então, que cada família comece a trazer essa causa para si. Verdade. A causa de que a família tem um espaço mais privilegiado na sociedade. Com certeza. E juntos somos mais fortes, né, Mônica? Exatamente. E questão do papel também masculino. Você falou da licença paternidade. Tem pai que usa esses 5 dias para descansar. Folga, né? Não é folga, é o momento de estar ali ajudando, sendo, dividindo, né? Exatamente, cumprindo o seu papel bíblico, que é amar a sua família, a sua esposa, como Cristo amou a igreja. E até onde eu sei, isso é uma missão sacrificial. É verdade. É uma missão de serviço. Dar a vida, né? Exatamente, é serviço. Verdade. Né? Porque fica lá o bonitão lá no sofá, né, querendo ser servido, enquanto a Bíblia manda servir. É verdade. Então, mulheres trabalham e trabalham muito, e por esses VTs, esses ensinos que nós estamos recebendo, vemos que desde os tempos bíblicos, a gente tem mais um VT para ver. Vamos lá. Olá! Hoje vamos conversar sobre uma mulher rica. Já falamos sobre a força da mulher virtuosa, sobre a coragem da juíza de Israel chamada Débora, sobre a habilidade de comunicação de uma vendedora de púrpura chamada Lídia. E hoje vamos conversar sobre Abigail, uma mulher rica que ajudou o rei Davi. Sua história está em 1 Samuel 25, versículo 18. Diz assim: Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: Ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E nós sabemos que essa atitude de Abigail, ela apazigua Davi. Davi havia ido à casa do seu esposo, Nabal, pedir um pouco de alimento. Era época de festa, de churrasco, e Davi pediu um pouco, uma vez que os pastores de Nabal, os pastores de Davi e os soldados de Davi estavam vivendo juntos ali no deserto, e nunca os soldados de Davi fizeram nenhum mal. Pelo contrário, eles protegeram os rebanhos de Nabal. Abigail sabia disso, sabia quem era Davi e viu que Nabal não agiu com sabedoria. E hoje, a virtude que eu quero focar aqui nessa mulher que trabalhava, né, que era uma mulher que tinha muitas posses aqui no Velho Testamento, é a virtude de tomar iniciativa com o que ela tinha para, de alguma maneira, transformar a situação à sua volta. Muitas vezes, a mulher ela é vista como a mulher que não faz as coisas, que por preguiça, por desleixo, tem acesso a uma série de coisas, tem posses, mas não usa isso para nada, simplesmente para o desfrute da sua família. Não foi essa a postura de Abigail. Era uma mulher sábia e uma mulher muito trabalhadeira. Para você ter na sua casa hoje 200 pães, você teria 200 pães para dar para alguém de noite. Esses pães não foram comprados na padaria. A farinha foi feita. O fermento foi cultivado ali. O pão foi feito, foi amassado, foi assado, foi guardado. Era muito trabalho. E nós sabemos que a mulher tem essa força e essa habilidade para ter a sua casa em ordem, para ter muitas coisas
funcionando porque ela serviu, ela trabalhou. Abigail era uma mulher que tinha muitas coisas, mas ela não fechou os olhos à realidade que estava à sua volta. Ela não viveu só para si. Ela entendeu o momento certo de agir e ela usou aquilo que ela tinha para mudar uma história. Por causa da atitude dela, né, ela não foi morta, seus servos não foram mortos. Davi a honrou e mais tarde ela veio a ser a esposa de Davi. Vamos aprender com Abigail isso. Nós precisamos de ter a nossa casa em ordem. Precisamos de ter guardadinho o que vamos dar. Precisamos de usar de sabedoria para saber dividir o que temos na hora certa para abençoar pessoas. Tome iniciativa no seu trabalho, na sua casa, com o que você tem. Tome a iniciativa de fazer diferença com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Que Deus te abençoe. Mulheres trabalhadoras, né? Está provado aí, desde os tempos bíblicos, a ação da mulher. E nós temos uma participação da Flávia de Contagem, né? Ela diz, fazemos papel de papai, mamãe, de educadora, de amiga, enfim. Somos trabalhadoras, mas nunca reconhecidas. Tá muito pontual, tá muito dura ela aqui, não tá? Talvez ela, né, tem épocas que nós passamos por esses momentos, né, que a gente olha e fala assim, ninguém tá me vendo, né? Uhum. Então, que Deus abençoe e tomara que essa fase passe logo. Uhum. Mas eu lembrei, lendo a participação dela, eu lembrei de um momento. Eu tenho, né, uma ajudante em casa, a Cris, que assim, eu não teria uma carreira se não fosse por ela. Sua mão direita e esquerda. Trabalhamos juntas há 9 anos. Oh, que legal. Então, parceira já. Isso. Mas quando ela também virou mamãe, na fase de licença maternidade, quando ela tira férias, aí eu gosto de acumular também a função dela. Uhum. Então, aí eu que vou para casa, acordo cedo. E num desses momentos, acho que foi de licença maternidade dela, eu lembro que eu estava acordando 4h30 da manhã para deixar a casa, né, para arrumar a casa e tudo. E eu lembro de mim no primeiro dia, gente, eu olhei aquela casa bagunçada, o Heitor assim, pequenininho, com 2 aninhos ou menos, aquela bagunça e aquele prato que estava na mesa e não na pia. E eu fui sentindo raiva. E eu fui falando assim, mas esse povo é muito folgado, olha que... E arrumava, ia dando as horas, ninguém ia acordando para me ajudar. 5h da manhã. Também, né? E eu fui sentindo raiva e fiquei emburrada. Não falei nada e fiquei. No segundo dia, eu já acordei daquele jeito, azeda. Vou enfrentar tudo para arrumar a casa. E olha aqui, mais bagunçada. Será que esse povo não entende que tem que colaborar? Aí eu comecei a pensar assim, gente, o que é isso? Que sentimento é esse? Uhum. Aí eu comecei a parar de olhar para o que os outros não estavam fazendo, para o que eu estava fazendo. Uhum. Que adianta uma casa linda, né, limpinha, com uma mulher com esse coração que eu estava? Sentindo raiva. Fazendo por obrigação. Aí eu falei assim, não, eu vou mudar. Aí o que eu fiz? No outro dia, toda vez que eu vi um brinquedinho jogado, eu falei assim, gente, que bonitinho, olha a fase da vida, daqui uns anos o Heitor não vai fazer isso mais. É a forma que você encara que é diferente. Aí eu comecei a ver, aí tinha uma bagunça lá de comida com óleo, não sei o quê. Era minha filha que estava numa fase cientista. Uhum. Eu falei assim, gente, que legal, se um dia ela for uma grande cientista, eu vou lembrar desse dia. Momento. E comecei a ressignificar tudo que eu fazia. Uhum. E aí meu coração assim, mudou de um jeito. Que legal. E no dia seguinte, eu nunca esqueço, eu acordei cantando e louvando a Deus por ter o privilégio de servir minha família. Bonito demais. E aí, assim, é uma coisa assim, eu nem sei se um dia se eu já contei isso pro meu marido, acho que ninguém ficou sabendo. Agora ficou. E tudo aconteceu assim, né, no mundo exterior estava tudo da mesma forma. Uhum. Mas meu coração foi tão diferente. E desde esse dia eu aprendi que servir é um privilégio. E muitas vezes ninguém vai ver. Você acha que alguém falou assim, nossa, obrigado mamãe, a casa tá ali? Não, eles já começaram a botar para quebrar, né? Uhum. Mas dentro de mim eu recebi uma recompensa tão grande que foi a de entender que servir pode ser um privilégio. Então nós mulheres temos que também ressignificar as coisas, como nós fazemos, para que a gente tenha essa consciência de que servir a nossa família é um privilégio, servir a sociedade é um privilégio.
servir aquele patrão chato que pega no pé é um privilégio, né? Porque nós estamos impactando positivamente a vida dele, né? Igual na história, às vezes um marido que não é tão sábio, servi-lo muitas vezes tendo atitudes, né? Falando, tentando intervir, salvar, tendo iniciativa. E isso ajuda muito, porque na nossa trajetória, seja profissional ou pessoal, as pessoas não vão nos reconhecer o tempo todo. É verdade. Mas é importante, quando a gente trabalha com a motivação certa, o reconhecimento ele se torna secundário. Se vier, é ótimo, mas se não vier, meu próprio coração reconheceu a alegria de estar fazendo o que eu faço. Uau, esse é o nosso quadro. Esse é o nosso quadro Mundo do Trabalho, nosso quadro semanal que traz tanta significação. E eu saio desse quadro hoje com algo que a Mônica disse, né? Ressignificar as nossas atitudes. Eu acho que é um bom exercício para você começar a enxergar diferente, a ver diferente e ver que tem valor, que a gente pode mudar até mesmo um comportamento diferente de uma pessoa não tão agradável que está próximo de você, né? E aí nós maridos também entendermos que as mulheres trabalham sim e nós somos aí, temos que ser coadjuvantes, dividir, contemplar, talvez nesses momentos em que a gente está de férias, é que a gente começa a entender o quanto uma mulher trabalha, né? Exatamente. Que bacana. Obrigado demais, Mônica, foi bom ter você aqui. Semana que vem estamos juntinho de novo. Se Deus quiser. Que bom. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.